E vamos falar da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado, talvez ali um dos melhores horários para se ver um jogo de futebol, e terminou neste domingo, talvez o pior horário para se acompanhar um jogo de futebol. O jogo começa às 20 horas e 30 minutos, termina às 23 horas, o torcedor vai dormir quase meia-noite, isso é, quando o time dele ganha, porque quando o time faz lambanças, é perigoso ele nem dormir à noite, acordar no outro dia para ir trabalhar com a cabeça desse tamanho. Só que aí já é problema dele, o problema do time dele que não deu paz para ele dormir tranquilo. É o caso do meu time que está acontecendo. Claro que não aconteceu comigo, porque graças a Deus deitei na cama e fui dormir e dormi até bem. Até me surpreendi quando o relógio despertou nessa madrugada. Eu falei, meu Deus do céu, mas já? Já? Como se diz? Quem gosta de futebol, acompanhar o futebol, acontece essas coisas. Ó, a rodada teve 25 gols, uma média até boa, e começou no sábado com Corinthians 3, Vasco 0. O Vasco que venceu o Santos lá na estreia do campeonato, naquela dormida do Santos dentro de campo, e o Corinthians não teve dó. O Corinthians fez 3-0. Corinthians que tinha empatado na estreia contra o Bahia lá em Salvador, e aí já consegue a sua primeira vitória no campeonato. O Ceará, que venceu o Grêmio por 2-0 lá no Castelão. Eu vi quase todo esse jogo aí, o Grêmio teve boas oportunidades até para empatar o jogo, mas no final o Ceará foi lá e acabou decretando o resultado. E o Pedro Raul, que fez o gol, e olha, deu um cacete lá no travessão lá, que se ele faz aquele gol lá, seria um gol muito bonito. Aí eu vi o jogo também do Botafogo e Juventude. Botafogo 2, Juventude 0, lá no Newton Santos. Olha, o Botafogo está bem. Botafogo, eu vi esses dois jogos do Botafogo, o Botafogo está muito bem. Eu posso dizer aqui que é um, sim, se continuar desse jeito, dos candidatos a ganhar o título brasileiro de 2025. Eu vi o jogo contra o Palmeiras, eles fizeram um bom jogo, e hoje, e domingo, sábado, fizeram um bom jogo também contra o Juventude, porque enquanto estava 0-0, o Juventude estava até dando trabalho para o Botafogo, mas o Botafogo joga com aquela intensidade que os torcedores do Santos têm saudade, aquele time que pega a bola e quer ir para cima, para dentro do gol. Então, o Botafogo fez um bom jogo, sim. Tivemos também o Fluminense, que venceu o Bragantino por 2-1. O gol da vitória do Fluminense já nos acréscimos. O Martinelli acabou fazendo o gol no rebote lá do goleiro e acabou dando a vitória para o time do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho aí vai ser adversário do Santos no próximo jogo. Aí tivemos também, já no domingo, o Atlético Mineiro e São Paulo. Olha, eu diria que foi um jogo até murchinho, até murcho, pelo tamanho das duas equipes, pelo o que se põe as duas equipes dentro do campeonato. Tamanho não, porque tamanho a gente sabe que é gigante, mas pelo aquilo que põe os dois times dentro do campeonato. Mas eu acredito que foi um jogo até murcho, mas no final o goleiro de São Paulo saiu como o herói lá do jogo, porque fez três defesas muito boas. E o São Paulo, que teve o Caleri expulso logo ali com. Ele entrou no segundo tempo e ali com 6, 7 minutos acabou sendo expulso. Olha, segundo o Luiz Flávio, disse que não era lance para cartão vermelho. Mas eu vendo assim, foi. Porque ele sobe, ele deixa o cotovelo, ele deixou o cotovelo no rosto do rapaz. Para mim foi justa a expulsão. Agora, que o árbitro também errou, porque o Barbicha lá, o zagueiro lá, esqueci até o nome do cara agora, ele era para ter sido expulso também, porque ele foi com o pé alto, com a sola da chuteira no jogador de São Paulo lá, ele era para ter sido expulso, porque ele já tinha o amarelo e o juizão afinou para ele e não deu cartão para ele, não, mas foi errado, foi muito errado. Internacional 3, Cruzeiro 0. E o pênalti que deram para o Internacional, meu Deus do céu, meu pai, que arbitragem ridícula também, pela paciência. Parece que foi todo mundo afastado. Se for afastar os árbitros dos erros que tem dentro de campo,
no final do campeonato não vai ter arbitragem para apitar jogo. Não vai ter, de jeito nenhum. Ao jogo também do Flamengo, 2, Vitória 1, lá no Barradão. O Flamengo fez 1-0, o Vitória acabou empatando o jogo, e aí eu vi lá, estava vendo o jogo do, acho que o Palmeiras, nessa hora eu estava no Palmeiras. Aí entrou lá o Bruno Henrique. Falei, agora o Flamengo vai ganhar. E ganhou mesmo com o gol do Bruno Henrique. Vai ser largo assim para fazer gol lá pelo time do Flamengo. Meu Deus do céu. Sport 1, Palmeiras 2. Rapaz, a arbitragem tá dando uma força para os times aí. Que, meu Deus, hein? Como é que tá as coisas? Pelo amor de Deus. Deram um pênalti pro Palmeiras que, olha, cadê o VAR? Cadê o VAR? Por isso que eu sempre falo aqui que talvez o VAR é mais importante do que o árbitro dentro de campo, porque tem que corrigir um lance desse. Como é que passa um lance desse? Pênalti para o Palmeiras, que lá não é pênalti nunca. Como é que diz que aquilo é pênalti? E os caras deram pênalti para o Palmeiras e o Palmeiras acabou ganhando do time do Lucas Lima de 2-1. Estava 1-1 e acabou fazendo o segundo gol graças à arbitragem. Pelo amor de Deus. Santos 2, Bahia 2. O jogo das 20h30. Ninguém merece ver jogo esse horário. Esse horário já é horário de você estar dormindo, horário de você estar já sonhando que está acordando no outro dia cedo. Não ficar vendo o jogo ali, um pesadelo, com o olho pesado, querendo dormir. Mas a verdade, foi um jogo até interessante dentro de campo. O Bahia, um time bem armado, o Bahia, um time bem arrumado. Ah, Raul, mas o Bahia estava só com 3, 4 titular. Não importa. Quando o seu time está bem arrumadinho, bem entrosadinho, as peças que mudam, ela vai funcionar tudo a mesma coisa. Tudo aquilo que já é treinado para funcionar. É o caso do time do Bahia. E o Santos é um time ainda em formação. Mas quanto tempo que nós vamos viver com essa formação? Não sei. Mas o time do Santos ainda é um time desarrumado dentro de campo. Essa é a realidade. Se a gente começar a marcar jogador aqui, marcar jogador ali, nós vamos fichar, como já está fichado, o Guilherme e o Sherman. Agora, já tem mais um que vai entrar para a lista, que é o David Washington, porque o David Washington ontem deu uma bobeada daquelas, porque o Santos vencendo o jogo 2-1, o David Washington não pode estar dormindo dentro de campo e deixar o rapaz pegar aquela bola do jeito que pegou, que a bola era toda dele, e ele acabou cochilando dentro de campo e acabou dando a bola sobrando para o Bahia, e o Bahia empatando o jogo ali já aos 44 minutos, e no final quase que vira o jogo, porque o Trupicão lá, o Jean Lucas, cruzou uma bola lá que se o rapaz não tivesse cortado a unha, tinha feito gol. Então, é muito... Mas, olha, eu ainda sou daqueles que não pode trocar o treinador agora. Eu acredito que não pode trocar o treinador agora. Eu acredito que tem que continuar o Caixinha, porque eu acredito ainda que esse Santos que o Caixinha vai encaixar esse Santos. Pelo menos eu venho ainda acreditando, porque não dá para trocar de treinador a cada 3 meses, a cada 2 meses. Até quando que o Santos vai viver trocando de treinador? Quando que o Santista vai ver um time bem equilibrado dentro de campo? Desse jeito não dá. Ah, mas porque tem o Dorival, porque tem o Tite, porque tinha o Renato que já foi, porque tem o Sampaoli. Mas que eu não sei se o Sampaoli dá certo nesse time aí. Não sei. Aí vai ter o Dorival, que não sabe se o Dorival vem, o Tite, que é que ninguém sabe também. Então, sabe, é umas coisas que... Mas eu não sei. O Santos tem que ter calma nessa hora, porque é muito importante para o Santos, às vezes, tentar, quanto mais rápido, encaixar esse Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Porque não pode ficar dando sopa para o azar, porque a gente sabe que corre perigo. E eu não vejo o Santos tão fraco assim. Agora, é claro que o Santos ontem, ele fez um primeiro tempo muito abaixo. Para mim, teve jogadores ali que não funcionou no primeiro tempo. Para mim, teve jogadores ali muito abaixo. Para muitos, o Guilherme foi péssimo no jogo ontem. Para mim, não. Para mim, o Guilherme foi um jogador até interessante dentro do jogo ontem. Agora, se eu vi um jogador que fez uma partida muito abaixo,
foi o argentino lá, o Roleider. O Roleider fez uma partida muito abaixo, o Tiquinho fez uma partida muito abaixo, não foi bem. Então, tudo isso daí vai influenciando dentro de um time que está ainda, querendo ou não, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em formação. Vamos ver. Agora vai voltar o Neymar. Quem sabe aí que o Pedro Caixinha dá uma respirada mais tranquila, mais sossegada, porque não sei se é a vantagem, troca treinador, vem treinador, o outro vem ali, leva 2, 3 cacetadas, aí já começa tudo de novo. Meu Deus do céu, quando é que o Santos vai ter um time para poder entrar em campo e saborear, os torcedores do Santos saborear um bom futebol? Vai demorar desse jeito. Então, vamos torcer aí, acreditar que o Pedro Caixinha tem essa semana para trabalhar e que ele vai jogar contra o Fluminense, que não vai ser fácil também, vai ser jogo difícil, mas quem sabe aí, um futebol mais bem armado para domingo, quem sabe o Santos pode surpreender o Fluminense e trazer um bom resultado de lá. Vamos aguardar para ver. Ó, a classificação do campeonato está assim, ó. O Internacional é o líder, com 4 pontos ganhos. Vocês já perceberam que todo ano a imprensa põe o Internacional como um dos favoritos do campeonato? E muitas vezes o Internacional fica lá embaixo na tabela? Todo ano o Internacional é favorito para ganhar o campeonato. Não dá para entender. O Corinthians em segundo, com 4, o Ceará em terceiro, com 4, o Fortaleza em quarto, com 4, o Botafogo em quinto, com 4, o Flamengo em sexto, com 4, e o Palmeiras em sétimo, com 4 pontos ganhos. Olha, talvez seria aí até a pré-Libertadores? Não sei. Vamos aguardar para ver. Aí temos ali em oitavo o Juventude com 3, o Fluminense com 3, o Grêmio com 3, o Vasco com 3, o Cruzeiro com 3 em 12º lugar. E o dono lá do Cruzeiro tá bravo. Tá bravo até com o Alexandre Matos lá. Ele disse que montou o time não é tudo isso não. Nossa, presidente, o manda-chuva lá já tá falando assim. Ele disse que o futebol não é tudo isso que ele esperava, não. Estava acostumado com as redes de supermercados dele lá, está meio enrolado agora com o Cruzeiro. Assumiu, vai ter que aguentar agora. O Campeonato Brasileiro é pesado, não é fácil, não. Meu pai do céu. Ó, o São Paulo em 14º com 2 pontos, o Red Bull Bragantino com 1 ponto ganho. Olha, lá no Barranquinho, com a perna lá e o atacar, está o Santos, no barranco trincado, com 1 ponto ganho. E aí nós temos na zona do rebaixamento, na estradinha de terra, na buraqueira, está lá o Mirassol com 1 ponto ganho, está lá o Sport com 1 ponto ganho, o Atlético Mineiro, 19º colocado, com 1 ponto ganho, e ainda na rosquinha, nem um pontinho, está lá o Vitória, batendo a cabeça nos vidros, dando tchau para todo mundo no meio da buraqueira, com nenhum ponto ganho. Meu Deus do céu. Olha, uma coisa que está me surpreendendo é o Atlético Mineiro, que eu estou vendo todo mundo falar que o Atlético Mineiro é um dos candidatos para o Campeonato Brasileiro, para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu vi os 2 jogos do Atlético Mineiro contra o Grêmio e vi o jogo contra o São Paulo, e o Atlético Mineiro não me encantou em nada. O time do Atlético Mineiro não me encantou em nada. A gente já vê o Hulk ali, já finalzão de carreira, já não é o Hulk lá de 2, 3 anos atrás, já não é. E estão falando muito do Atlético Mineiro, mas, para ser sincero, eu vi 2 jogos, eu vi inteirinho, contra o Grêmio e contra o São Paulo. Eu não vi nada diferente no Atlético Mineiro, não. Vi o Atlético Mineiro um time muito abaixo da expectativa de muita gente. Ó, a próxima rodada começa no sábado com Red Bull Bragantino e Botafogo no Nabia Bichedi. Vai ser um joguinho até interessante. Às 16 horas, também às 16 horas, no sábado, Juventude e Ceará, no Alfredo Jaconi. No sábado, Palmeiras e Corinthians às 18 horas e 30 minutos na Arena Barueri. Olha que jogo para se assistir. Também no sábado, às 21 horas, Vasco e Sport em São Januário. Aí no domingo, Bahia e Mirassol, às 16 horas, lá na Arena Fonte Nova.
No domingo, também, São Paulo e Cruzeiro, às 17h30, no Morumbi. No domingo, Grêmio e Flamengo, na Arena do Grêmio, às 17h30. No domingo, Fluminense e Santos, às 19h30, no Maracanã. Às 19h ou é às 18h30? Agora eu fiz confusão. Se é às 18h30, depois eu vou confirmar. Aqui está 19h30, no Maracanã. Domingo também, Fortaleza Internacional, às 20h, no Castelão, às 20h no Castelão, domingão à noite. E no domingo, Atlético Mineiro e Vitória, às 20h30, na Arena MRV. Um bom futebol para a torcida do Atlético e do Vitória e do Fortaleza e do Internacional. Esses aí vão perder o sono no dia seguinte. Parabéns para eles. Os artilheiros é o Pedro Raul do Ceará e o Gabriel Talieri do Juventude, com 2 gols marcados no campeonato. Vamos aguardar e esperar o que será da semana que vai prosseguir e aos treinamentos do meu Santos. Quem sabe aí se preparar bem para a volta do menino Neymar e quem sabe aí uma vitória do Santos lá contra o Fluminense, que seria muito interessante para o Santos. Uma coisa até interessante para os times que estão lá embaixo é que, por exemplo, o Santos está a apenas 3 pontos distante do líder do campeonato. Quem sabe aí que ele pode, já na próxima rodada, ele subir e ficar quase do lado dele lá. Seria bem interessante. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.